E aí pessoal, boa noite, tudo bom, meus queridos alunos da Educação Física, da Enfermagem, da Psicologia? Então, estou aqui trazendo para vocês a nossa última aula antes da P1, certo? Aula que semana que vem nós vamos fazer uma aula online, uma aula ao vivo, onde eu vou pegar as questões de vocês de acordo com as diferentes áreas, tá? Ou seja, as dúvidas de vocês dentro da área dos alunos da enfermagem, com relação a estudos, o que é possível, o que não é possível, o que entendeu, o que não entendeu da matéria. Mesma coisa para os alunos da educação física e mesma coisa para os alunos da psicologia, ou seja, nós vamos pegar as três áreas e vamos fazer uma série de questões, vocês vão me trazer questões, certo? Quero que vocês tragam questões, em cima das questões eu vou montar a aula para atender as demandas de todos os três cursos. O que isso quer dizer, gente? Eu vou abrir, depois da aula de hoje, eu vou abrir uma sala de interação, onde o TDE dessa aula de hoje é vocês colocarem as questões que vocês têm com relação à matéria que nós tivemos até agora, até a aula de hoje. Em cima dessas questões que eu vou avaliando durante a semana, eu vou montar uma aula, tá? E semana que vem vocês vão entrar na sala, na nossa reunião, que já montei lá no Google Meet, já está o link lá no ambiente aula, nas salas virtuais, vocês vão lá embaixo e vocês vão ver que tem lá aula revisão AP1, dia 2/4, se não me engano é 2/4, não é? Às 19h15, vocês vão só clicar no link, participar da reunião e o mais importante, vocês vão fechar os seus microfones e durante a aula eu vou abrindo então conforme as questões forem surgindo para vocês perguntarem, eu vou responder questões, então vocês podem dizer o que entenderam e o que não entenderam, tá? Então, gente, é para vocês responderem, a aula que vem é para vocês tirarem as suas dúvidas, certo? Vamos tirar as dúvidas, vamos entender a matéria, vamos ver o que é relevante para cada uma das áreas, tá? Quem trabalha com exercício, o pessoal da psicologia, que tem bastante gente nessa turma, o pessoal da enfermagem, tá? Bom, vamos lá, vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Eu vou escolher 3 delineamentos de pesquisa, na verdade algumas questões com relação a delineamentos de pesquisa que eu acho que é mais relevante para vocês, certo? Vamos lá então. Bom, gente, com relação a delineamentos de pesquisa, tá? Nós temos, deixa eu pegar aqui o meu apontador, nós temos delineamentos primários que são caracterizados por estudos observacionais. Estudos observacionais são aqueles estudos onde nós não fazemos nenhuma intervenção. Estudos de caso, estudos transversais, e aqui a gente vai falar bastante, isso aqui é muito importante para todos vocês. Estudos de coorte, também vou falar um pouco sobre estudos de coorte, por que não serve para fazer um TCC. Estudos de caso-controle, estudos que a gente não intervém, estudos que a gente não faz nenhum tipo de intervenção. Temos estudos experimentais que, diferentemente dos observacionais, são estudos onde a gente intervém de alguma forma. A gente faz algum tratamento, um protocolo de treinamento físico, uma dieta, seja lá o que for, um tratamento medicamentoso, ou seja, a gente faz um experimento. Os estudos experimentais podem ser tanto em humanos quanto em modelo animal, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês na semana passada, tá? Então, assim, qual a diferença entre observacionais e experimentais? Observacionais, nós apenas avaliamos o contexto, sem intervir, sem influenciar as respostas, e experimentais a gente dá uma intervenção, compara normalmente com um controle que receba placebo, ou seja, um controle apenas pelo mesmo período de tempo, e se acompanha então as diferentes respostas, se intervém e se vê as respostas, tá? Esses todos são considerados estudos primários, ou seja, são os chamados estudos originais. Vocês já devem ter ouvido de alguns professores de vocês que quando se faz principalmente revisão de literatura, a gente utiliza estudos originais. Estudos originais são quais? Estudos que nós fazemos experimentos, nós fazemos avaliações, tá? Contemplando as duas classes aqui, e nós geramos dados. Esses dados vão ser discutidos, manuscritos serão gerados, artigos que serão publicados na literatura científica, tá? Esses estudos originais permitem a realização dos chamados estudos secundários. Ou seja, por que são secundários? Porque os estudos secundários utilizam dados que são fornecidos pelos estudos primários. Ou seja, se eu uso dados realizados por
desenvolvidos em estudos originais, como é que eu chamo a maioria desses estudos secundários? Revisões. Revisões de literatura. E as revisões de literatura são as mais diversas. Existem diferentes formas de se fazer revisão de literatura. Nós temos revisões sistemáticas, que pressupõem uma estratégia de busca. Revisão sistemática com meta-análise, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês hoje, onde nós fazemos cálculos estatísticos em cima dos dados gerados por estudos primários. As revisões sistemáticas podem gerar diretrizes, os guidelines, que a gente usa para dizer que a partir de 139 milímetros de mercúrio o indivíduo é hipertenso, por exemplo. Isso é uma diretriz. Tá? Eu posso fazer outros estudos, como por exemplo análises decisórias, análises econômicas, que fogem um pouco da nossa área, e estudos descritivos com análise de discurso, por exemplo, que é muito característica de estudos qualitativos. Tá? A questão é que tanto estudos primários quanto secundários, de alguma forma nós podemos fazer tanto estudos qualitativos quanto estudos quantitativos. Tá? Bom, com relação a estudos observacionais, talvez o mais importante para vocês que estão fazendo, que vão fazer futuramente, no semestre que vem, provavelmente vocês vão fazer os seus trabalhos de conclusão, são os estudos transversais. Ou seja, é aquele estudo onde nós fazemos uma observação sem intervenção, tá? Esse ponto aqui é bem importante, ok? Estudo transversal não tem intervenção, desculpa, me perdi aqui com a minha seta. Ou seja, são estudos onde nós observamos o momento, nós avaliamos as condições, nós avaliamos os desfechos, as características de uma população em um determinado momento. Ou seja, nós fazemos uma fotografia do momento, certo? Um dos estudos muito comuns quando a gente fala de estudo transversal são os estudos de prevalência, ou seja, aqueles estudos onde a gente avalia a relação entre expostos e não expostos e verifica então a prevalência de determinada condição na população. Por exemplo, prevalência de obesidade em alunos da psicologia da UBRA Gravataí. Pegamos todos os obesos, pegamos todos os alunos, sendo obesos ou não, fazemos a relação e vemos a prevalência, tá? Como nós vimos na aula passada. Isso fornece informações importantes sobre distribuição e características do evento investigado. É útil para a caracterização da amostra. Isso aqui é bem importante porque, gente, quando se a gente está pensando em fazer um estudo de uma corte, por exemplo, ou mesmo um estudo experimental, onde eu tenho uma intervenção, eu posso inicialmente fazer um estudo transversal. O que eu quero dizer com isso? Eu pego a população e faço uma avaliação transversal de uma série de características que me interessem naquela população. Pois bem, eu tenho os resultados do meu estudo transversal, a partir daí eu tenho a caracterização da minha amostra e, considerando os dados de prevalência, os dados do estudo transversal, eu posso fazer então um estudo prospectivo. Eu posso fazer uma corte, eu posso fazer um estudo de caso controle, não sei, eu posso fazer um estudo que eu tenha também uma intervenção, eu posso fazer um estudo experimental a partir dos dados gerados por um estudo transversal. Tá? Então o estudo transversal pode ser o objetivo em si, né, do meu estudo, ou ele pode dar origem a outros estudos através dos dados gerados a partir de um estudo transversal. Além disso, gente, o estudo transversal então contribui para estudos de etiologia da doença, me permite entender o desenvolvimento da doença na população. É melhor para doenças de início insidioso e de longa duração, ou seja, doenças que existam na população e que a partir da minha avaliação transversal eu consigo identificar características etiológicas das doenças. Tá? E é melhor para exposições que não mudam com o tempo, ou seja, se eu for avaliar indivíduos hipertensos, tá? Vou avaliar indivíduos hipertensos na população, na população acima de 60 anos no município de Gravataí. Ok, tudo bem. Eu posso pegar esses indivíduos hipertensos, tá? Que é uma doença que não muda com o tempo, o indivíduo vai continuar hipertenso, apenas com maior ou menor controle, e vou avaliar sei lá o que, né? Por exemplo, hipertensão e eventos cardiovasculares. Por exemplo, é uma avaliação. Eu posso fazer uma avaliação transversal caracterizando os indivíduos hipertensos de Gravataí que já tiveram algum
evento cardiovascular. Ou seja, eu vou avaliar o meu desfecho a minha preocupação é haver eventos cardiovasculares na população que está exposta ao fator de risco, que é hipertensão. O estudo transversal tem uma série de vantagens. Por exemplo, em geral, ele é rápido e de baixo custo. Baixo custo nem sempre, tá? Mas por que em geral é de baixo custo? Porque eu faço uma avaliação em um determinado momento e não tenho nenhuma intervenção. Intervenção geralmente custa caro. Envolve pessoal, envolve tempo, envolve gastos com fármacos, com estrutura, seja o que for. O estudo transversal, como ele é rápido, ele é uma avaliação em um momento, é uma fotografia do momento, então eu faço algumas avaliações na população de acordo com o meu objetivo de pesquisa, certo? Porém, ele também pode ser caro. Eu posso pegar a avaliação fazer uma avaliação transversal em uma população de indivíduos com diabetes do tipo 1, ou seja, indivíduos jovens, e daí eu vou fazer uma série de avaliações. Hemoglobina glicada, glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose, ou seja, o estudo ele é transversal, mas ele começa a se tornar caro, porque envolve avaliações bioquímicas, não é? Mas, de forma geral, estudos transversais têm um custo menor do que estudos longitudinais, aonde eu acompanho por muito tempo, consequentemente eu tenho gastos por muito tempo. Outra vantagem, pode-se estimar a proporção de indivíduos expostos na população, ou seja, aquela relação lá que nós discutimos na aula passada de prevalência e incidência. Permite estudar múltiplas exposições, ou seja, diferentes situações de risco com múltiplas doenças. Por exemplo, obesidade e envelhecimento com relação à saúde vascular ou com relação a desenvolvimento de hipertensão. Fornece informações úteis para o planejamento de serviços de saúde. A partir de dados de estudos transversais, nós temos informações para planejar as minhas ações em saúde, certo? A partir do conhecimento de dados epidemiológicos fornecidos por estudos transversais, as unidades de saúde sabem aonde devem atuar mais, aonde devem ter maior preocupação, quais são as maiores fragilidades da população, etc, etc. É possível descrever situações momentâneas, ou seja, naquele momento que eu estou avaliando. E serve como subsídio para estudos mais complexos, ou seja, a partir de dados gerados de estudos transversais, como eu disse no slide anterior, eu posso desenvolver estudos eu posso gerar problemas de pesquisa que me exijam, por exemplo, estudos experimentais ou estudos de coorte, o que é muito comum, estudos prospectivos e o acompanhamento desta população por uma longa duração, que a gente vai ver lá adiante. Ao mesmo tempo, gente, os estudos transversais também têm desvantagens. Por exemplo, não permite estabelecer a relação temporal entre exposição e efeito. Eu não acompanho a pessoa ao longo do tempo, não é? Eu não tenho como dizer que a pessoa que é pobre vai desenvolver uma doença, certo? Não tenho como dizer isso. Por quê? Porque eu não acompanho essa população. A única coisa que eu posso dizer, fazer uma avaliação transversal, eu posso avaliar na população de baixa renda a incidência de algumas doenças e dizer que há uma prevalência na população de desnutrição, não é? Em indivíduos de baixa renda. Bom, ok, eu avalio naquele momento, mas eu não posso acompanhar uma relação temporal, ou seja, se todos os indivíduos de baixa renda vão desenvolver quadros de desnutrição, porque isso envolve um estudo prospectivo onde se acompanha essa população ao longo do tempo. Tá? Outra desvantagem, dificuldade para estabelecer uma relação causal, justamente porque eu não posso fazer um acompanhamento temporal dessas pessoas. A variável com evolução rápida, menor chance de inclusão. Ou seja, eu avalio apenas questões que já estejam estabelecidas. Situações onde haja uma evolução rápida fica um pouco difícil de eu incluir nesse tipo de estudo. É pouco útil se o evento é raro. Por que é pouco útil se o evento é raro? Se eu for avaliar uma população de 100 pessoas, por exemplo, eu dificilmente vou achar um efeito raro, né? Um evento mais raro, é um pouco difícil. Eu preciso de muita gente, né? Que é a característica dos estudos de coorte, estudos prospectivos. Tenho que ter cuidado também com a baixa participação, que é o viés de seleção, ou seja, eu tenho que saber como é que eu vou incluir essas pessoas para não ter nenhum viés que possa
causar alguma confusão na hora de interpretar e principalmente de extrapolar os dados. Aqui eu tenho um exemplo, estudo que eu mostrei lá naquela aula que eu fiz para vocês, naquela palestra, tá? Que é um dos estudos do nosso grupo de pesquisa, do Instituto de Cardiologia, que eu usei como exemplo, tá? E é bem característica de um estudo transversal. Porém, esse estudo não foi muito barato, tá? Não foi tudo muito barato. Obviamente, se eu acompanhasse essas pessoas ao longo do tempo, seria mais caro ainda. Mas nesse estudo, o que a gente fez? Como eu disse, expliquei lá naquela ocasião, nós avaliamos parâmetros cardíacos e vasculares em atletas que levantam peso, que a gente esperava ter uma piora na função vascular e função cardíaca, e corredores de longa distância. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei as duas populações e, para as duas populações, eu avaliei parâmetros ecocardiográficos e eletrocardiográficos cardíacos e de função vascular. Fiz a comparação num grupo, tá? Quem levantava peso, e fiz a avaliação no outro grupo, que eram os corredores de longa distância. Simplesmente comparei um com o outro, ou seja, eu fiz uma avaliação transversal nesses indivíduos, neste momento, ou seja, no momento que eles se encontravam, considerando todo o histórico de treinamento, certo? E a partir daí eu pude fazer a minha comparação, ou seja, eu tenho um estudo claramente transversal. Por que não foi tão barato? Porque essas avaliações custam caro, ou seja, custa tempo, custa dinheiro. Se não, imagina se eu fizesse agora nessa mesma população, depois um acompanhamento ao longo de, sei lá, um ano e refizesse a avaliação no final. Obviamente seria mais caro do que uma avaliação única transversal, certo? Porém, esse estudo, da forma que foi conduzida, respondeu ao nosso problema de pesquisa, tá? Outros estudos, gente, o outro delineamento que eu disse que eu ia conversar com vocês, estudos de coorte. Estudos observacionais, continuamos nos estudos observacionais, são estudos aonde, diferentemente do estudo transversal, faz um acompanhamento da pessoa ao longo do tempo. Ou seja, eu pego um grupo de pessoas e acompanho essas pessoas com relação a determinado fator de risco, determinado desfecho que eu estou buscando, tá? Porém, também é um estudo observacional. O que significa isso? Observacional significa que eu não faço nenhuma intervenção na situação, na vida desses indivíduos. Eu apenas observo. Então eu avalio um grupo de pessoas. Deixa eu pegar meu pointer de novo aqui. Eu avalio um grupo de pessoas com características comuns no arrolamento, ou seja, ao longo do processo, observadas durante um longo período de tempo. Não adianta eu fazer um estudo de coorte de 1 mês, 2 meses. Né? Eu dificilmente vou ter dados realmente fidedignos com relação à observação de alguns desfechos. O desfecho ele é dinâmico, ele é incidente. O que quer dizer isso? Conforme eu acompanho essa população, haverá uma série de desfechos. Eu avalio esse desfecho de forma observacional. Tem como objetivo, então, a comparação de incidências, certo, da doença entre grupos com diferentes graus de exposição a um fator de risco. Por exemplo, obesidade. Nós temos obesidade grau 1, grau 2, grau 3, certo? Então eu tenho aí 3 grupos. Eu sei que todos têm o fator de risco, que é a obesidade, porém em diferentes graus de exposição. O que é a exposição? O fator de exposição é o fator de risco. Nesse caso, o fator de risco é obesidade. Eu vou observar, por exemplo, ao longo de, de 2 anos, se indivíduos com obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, quanto esses indivíduos têm, nos seus diferentes grupos, eventos cardiovasculares, para eu poder dizer lá no final que, olha, quem tem maior nível de obesidade tem mais eventos cardiovasculares, ou seja, mais incidentes, ok? Para isso, eu preciso acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. E daí, isso me traz algumas vantagens. Por exemplo, o estudo de coorte estabelece o risco diretamente, ou seja, a incidência. Avalia naquele grupo quantas pessoas têm eventos. Nos meus obesos, quantos têm eventos cardiovasculares. É uma forma natural de elaborar uma pergunta. Primeiro ocorre a exposição, que é a obesidade, depois a doença. A doença pode ser, no caso, ter a consequência da doença cardiovascular, consequentemente, o meu desfecho, que é o evento cardiovascular. Acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, etc, etc. Tá? Isso me permite elaborar, então, me facilita a elaboração da minha pergunta de pesquisa.
A mensuração da exposição não sofre viés por conhecimento prévio do desfecho. De novo, a mensuração da exposição, ou seja, o fator de risco, a obesidade, não sofre viés por um conhecimento prévio do desfecho. Eu não sei qual vai ser o desfecho. O que eu sei é a exposição. Eu sei que os indivíduos são obesos, estão expostos ao fator de risco, mas eu não sei como é que vai ser esse desfecho. Eu preciso observar ao longo do tempo. Pode avaliar a relação da exposição, do risco, no caso da obesidade, nesse nosso exemplo, com várias outras doenças. Doença cardiovascular, doenças metabólicas, doenças ortopédicas, etc, etc. Desvantagens, por outro lado, o meu estudo de corte requer o arrolamento de um grande número de pessoas para poucos eventos, ou seja, eu preciso de um monte de gente para poder prever os eventos. Não adianta eu avaliar 10 pessoas. Né? Se eu tiver, pegando o meu exemplo aqui de obesidade, se eu tiver os meus 3 grupos de obesidade, com diferentes graus de obesidade, se eu tiver 10 pessoas em cada grupo e acompanhar durante 2 anos, a chance de ter nenhum evento é muito grande. Ao mesmo tempo, o viés é muito grande, porque se apenas uma pessoa tiver em um dos grupos, por exemplo, o grupo com obesidade grau 1, que teoricamente é o que tem menos risco, se alguém por acaso naquele grupo acaba infartando, a conclusão do meu estudo qual é? Quem tem obesidade grau 1 infarta mais do que quem tem os outros níveis mais elevados de obesidade, o que é um viés, claramente esse dado está errado. Então eu tenho que ter muitas pessoas para que eventos isolados não possam modificar ou influenciar a minha conclusão com base nas minhas observações no meu estudo de corte. Então, não pode ser usado em doenças raras, a não ser que eu tenha lá amostras de um estudo multicêntrico com milhões de pessoas e a partir daí então eu vejo as doenças raras, mas é muito mais difícil, tá? Custo elevado, se eu tenho que acompanhar as pessoas por muito tempo, isso envolve pessoas, envolve avaliações, envolve tempo, envolve dinheiro. Demora nos resultados, obviamente, eu não tenho resultado antes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem estudos de 10, 20 anos, é só vocês verem os estudos de Framingham, né, que geram uma série de diretrizes em saúde, o pessoal da enfermagem deve estar bem familiarizado, que demora um acompanhamento por muito tempo. Tá? Então demora para eu ter o meu resultado. Ou seja, não vamos pensar em estudo de corte para TCC, tá, galera? É só para vocês entenderem as diferenças. Porque eu peguei 2 extremos nos estudos observacionais. Eu peguei um estudo transversal, que é imediato, e peguei o estudo de corte, que é de longo acompanhamento. O estudo de corte, a gente só pode avaliar a relação entre doença e poucos fatores registrados no início do estudo, não é? Eu posso avaliar a relação da minha doença com apenas alguns fatores que são registrados no início do estudo. Por exemplo, obesidade, ou seja, é o meu fator de risco, é o fator, eu posso avaliar dislipidemia, eu posso avaliar resistência insulínica, diabetes, enfim, mas eu tenho que levar em consideração os fatores registrados no início para poder avaliar a relação com a doença que eu vou acompanhar ao longo do tempo. E, por fim, estudos observacionais são mais sujeitos a vieses, ou seja, eu tenho que ter muita gente para diminuir esses vieses. Se eu tenho pouca gente, qualquer ocorrência, como eu dei o exemplo lá no meio do estudo em um grupo, isso pode influenciar o meu resultado final, e isso é um viés que gera um erro na minha interpretação dos dados. Tá? Deixa eu ver como nós estamos de tempo. Não, estamos bem. E aí a gente chega nas revisões sistemáticas, algo que muita gente me perguntou, tá? Que levanta a questão com relação à revisão de literatura. Gente. Isso aqui é muito importante. Muita gente me perguntou, Max, eu quero fazer uma revisão sistemática. Gente, não dá. Não para TCC. Só se vocês tiverem um grupo de pesquisa dentro dos seus cursos que vão abraçar esse projeto junto com vocês e que vocês tenham pelo menos 1 ano para poder concluir esse estudo. Não é fácil. Por que que não é fácil, gente? Revisão sistemática é um tipo de estudo secundário, como qualquer revisão, tá? Que facilita a elaboração de diretrizes, ou seja, eu levo em consideração muitos estudos originais, que são os estudos primários, certo?
que é útil para tomada de decisão. Porém, ou melhor, além disso, desculpem, a revisão sistemática também contribui para o planejamento de pesquisas clínicas. A partir de resultados derivados de revisões sistemáticas, eu consigo formular questões de pesquisa para a formação de protocolos clínicos. Tá? Vamos ver a diferença. O que é uma revisão sistemática em comparação com uma revisão narrativa? Revisão narrativa é o que vocês vão fazer. Tá? O pessoal da enfermagem, eu sei que trabalha bastante com revisão de literatura. O que vocês fazem são revisões narrativas. Na melhor das hipóteses, uma revisão integrativa. Por quê? Revisão narrativa é amplo. Ou seja, eu não preciso ter perguntas específicas de pesquisa. Eu posso pegar temas amplos, como por exemplo, doenças metabólicas e eventos cardiovasculares. Dá para falar sobre um monte de coisa. Quando eu chego na revisão sistemática, eu estou me referindo a um sistema de busca específico. Não basta eu falar de doença cardiovascular ou melhor, doenças metabólicas e eventos cardiovasculares. Isso é muito amplo. Eu preciso de algo mais específico. Por exemplo, usando o exemplo da doença metabólica, vamos falar de diabetes. Eu quero avaliar a relação entre os diferentes níveis de hemoglobina glicada em pessoas com obesidade grau 1, ou seja, o meu problema de pesquisa ele é pontual, ele é específico. Consequentemente, a minha fonte para revisão narrativa, a minha fonte de artigos, ela não é especificada, o que pode ser um potencial viés. Eu incluo qualquer coisa que possa contribuir para a minha narrativa. Na revisão sistemática, as fontes são abrangentes e a estratégia de busca é explícita. Eu tenho uma estratégia de busca de artigos. Eu não pego qualquer artigo da literatura, eu preciso respeitar uma metodologia. Tá? Na revisão narrativa, essa seleção ela é frequentemente não especificada, o que é mais um viés. Na revisão sistemática, a seleção é baseada em critérios aplicados, ou seja, eu tenho termos que eu vou utilizar para a minha busca de artigos na literatura e esses termos estarão relacionados aos critérios de inclusão dos estudos na minha revisão sistemática. A avaliação na narrativa é variável, posso avaliar de diferentes formas, tá? Ela é mais qualitativa, enquanto na revisão sistemática a avaliação é mais criteriosa e mais reprodutível ao mesmo tempo. Como a minha pergunta é específica e eu tenho um rigor na minha metodologia para a busca dos artigos, obviamente a minha avaliação é mais criteriosa e ela é mais quantitativa. Por que quantitativa? Porque a revisão sistemática normalmente ela é feita nos moldes do que a gente chama de meta-análise. Então dê uma olhadinha aqui embaixo. A meta-análise significa eu pegar todos aqueles estudos originais, que eu dei como exemplo lá no início, pego os dados daqueles estudos, ou seja, os dados numéricos, e eu faço uma nova avaliação considerando todos aqueles estudos. Ou seja, eu faço um cálculo estatístico em cima dos resultados de outras pessoas, de outros estudos. Então vocês imaginem, tá, pegando dessa forma, comparando revisão sistemática com meta-análise, revisão sistemática com uma revisão narrativa, reparem que aqui é muito mais criterioso, é muito mais difícil. Eu posso dizer sem medo de errar que a revisão sistemática é muito, muito mais difícil do que uma revisão narrativa. Dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo. Então, gente, fica a dica para todos que pretendem trabalhar com revisão. TCC é revisão narrativa, galera. TCC não é revisão sistemática, não dá, não é possível. Tá? Podem pedir para os orientadores de vocês falarem comigo. Eu vou dizer que não dá para fazer revisão sistemática em TCC. Vocês vão enlouquecer, eles vão enlouquecer e não vão terminar a tempo. Tá? Vamos dar uma olhadinha na revisão sistemática com meta-análise. Por que eu estou dizendo que não dá? Dê uma olhadinha aqui. Revisão sistemática, gente, gera informações que são transformadas em conhecimento a partir de dados numéricos. Tá? A técnica é objetiva, eficiente e reprodutível. Ok? Permite extrapolar, e aqui é a chave, achados independentes, ou seja, achados de outros estudos originais, avaliar a consistência avaliando a consistência de cada um deles individualmente
e explicar possíveis inconsistências e conflitos. Ou seja, se eu avaliar através dos meus critérios melhor, se eu incluir na minha revisão sistemática 20 estudos, eu estou avaliando as inconsistências e os conflitos possíveis em todos aqueles estudos que alcançaram, que atingiram os meus critérios de inclusão, para dizer que existem 20 estudos na literatura sobre determinado assunto. Ok. Destes 20 estudos, apenas 12 ou apenas 15 de fato têm uma estratégia metodológica adequada e devem ser considerados para contribuir para a literatura científica sobre aquele tema, certo? Ou seja, isso causa o quê? Um aumento da acurácia dos resultados. Então eu pego um monte de estudos originais, tá? Pego todos aqueles estudos primários que atendem aos meus critérios de inclusão e a partir daí eu faço a minha revisão sistemática. Isso envolve uma série de etapas, ou seja, vocês devem lembrar daquela apresentação que eu fiz para vocês lá no auditório, onde eu mostrei que existe uma estratégia de busca nas diferentes bases de dados, Lilacs, PubMed, etc. Essa busca é feita através de termos-chave, ou seja, por exemplo, hipertensão, treinamento físico e infarto do miocárdio. E a partir daí isso vai me gerar, a partir dessa estratégia de busca, um monte de artigos. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 artigos. Eu vou precisar avaliar todos esses artigos para ver quais deles atendem aos meus critérios de inclusão para a minha revisão sistemática. E aí eu vou inserir, então, esses artigos. Só aí eu vou inserir estes artigos na minha revisão sistemática. Quando eu falo de meta-análise, eu falo algo assim. A meta-análise gera isso aqui, gente. Esse resultado aqui, tá? Isso aqui, na verdade, eu vou só para mostrar a metodologia. Não se preocupe com o resultado, tá? Nesse estudo, o que compararam? Utilização de corticosteroides versus placebo ou nenhum tratamento com relação à morte neonatal. Após a avaliação de sei lá quantos artigos nesse estudo, o que eles fizeram? Eles selecionaram apenas os que entraram nos critérios de inclusão. Aqui cada um desses é um autor de um artigo. Oakland 72, Block 77, Amsterdã 1980. Aqui tem um ensaio clínico realizado lá no território nacional dos Estados Unidos com relação à utilização de esteroides. Enfim, tem um monte de estudos aqui. Tá? E o que se avalia? Os caras avaliam o quê? No grupo experimental, de todos os avaliados, quantos tiveram desfecho. Nesse caso, de 532, 36 tiveram desfecho. No grupo controle, de 538, 60 tiveram desfecho. A mesma coisa para todos os estudos. O que acontece? Reparem nesse lado aqui, que a gente tem o chamado forest plot. O que é isso aqui? Reparem que para cada estudo existe uma linha de tendência com um quadradinho. E reparem que para cada quadradinho existe, ou melhor, para cada estudo existem diferentes tamanhos de quadradinhos. Não é? Diferentes tamanhos. Tem quadradinhos bem pequenininhos, quadradinhos grandes. Tá? O que significa isso? Deixa eu pegar minha caneta de novo. O que isso significa? Repara aqui, um quadradinho grande desse estudo aqui. Ao mesmo tempo, olha o número de pessoas avaliadas nesse estudo. 532 num grupo, 538 no outro. Certo? Eu estou falando aqui de 1.070 pacientes. Tá? Olha esse outro quadradinho aqui, que é o segundo maior. Olha quantas pessoas foram avaliadas. 370 no grupo experimento, 372 no grupo controle. Tá? Ao mesmo tempo, vamos pegar um quadradinho bem pequenininho. Esse aqui, bem pequenininho. Qual é a diferença? Olha aqui. 58 num grupo, 64 no outro. Ou seja, aqui esses quadradinhos maiores se referem ao peso dos estudos para o meu contexto, para o contexto que eu estou avaliando. Ou seja, de todos esses estudos, esses dois são os que têm o maior peso para os meus dados, para a minha conclusão, para responder ao meu problema de pesquisa. Certo, gente? Então, assim, eu só estou mostrando isso para vocês pelo quê? Para vocês verem que olha a quantidade olha o trabalho que é para eu chegar nesses, sei lá quantos estudos tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estudos. É muito. Para eu chegar em 14 estudos, esses caras devem ter feito uma busca inicial que gerou 2, 3, 4 mil artigos. Tem artigo de 1972, certo? Esse estudo aqui certamente é um estudo antigo, porque os estudos mais novos são de 1994. Mas, ou seja, olha a faixa, a amplitude, olha o trabalho que deve dar fazer um troço que nem esse. Por que eu estou mostrando para vocês, gente? Vocês não vão fazer meta-análise. Eu estou mostrando para vocês verem, pensarem numa perspectiva de futuro após a graduação e para entenderem por que eu digo que vocês, alunos de graduação, por uma questão de tempo, devem se ater a revisões narrativas. No máximo, uma revisão integrativa, que possui algumas ferramentas de busca e critérios de inclusão de artigos, mas que não envolve todo esse processo metodológico que vai tornar a vida de vocês um inferno e vocês não vão conseguir terminar. Tá, galera? Então, assim, nesta matéria aqui, nós encerramos a matéria da AP1. Eu vou abrir, vou colocar esse vídeo lá agora, vou colocar link do YouTube, que é o que eu estou fazendo. Estou subindo todas as nossas aulas para o YouTube, tá? Por quê? Porque daí eu só compartilho o link e vocês não precisam sobrecarregar o ambiente aula nem os computadores de vocês. Assistam lá a aula, eu vou botar uma sala de interação onde vocês vão colocar questões com relação a toda a matéria que nós vimos na AP1 e na aula que vem às 19h15, na quinta-feira, nós teremos uma aula ao vivo, reforçando o link para a nossa aula ao vivo, já está no ambiente aula. Vocês, no horário marcado, vão acessar essa aula, clicando no link, vão fechar os seus microfones, tá? Isso está bem claro, fechem os seus microfones, assim que vocês entrarem na reunião, porque eu vou começar a aula vendo uma série de questões que vocês vão trazer ao longo desta semana, e daí eu vou abrindo aos poucos para que vocês façam perguntas, tá? Provavelmente vai ser no chat, porque se eu deixar abrir microfone vai virar uma confusão. Certo, gente? Se cuidem, beijos para todos, nos encontramos na semana que vem.